Olá, meu nome é Jane Cardoso da Rosa e eu vou apresentar o trabalho Aprendizagem da Docência Digital na perspectiva do Blended Learning em o Instituto Federal de Educação. O trabalho tem como objetivo geral investigar como os professores, atuantes nos institutos federais de educação, concebem a construção da aprendizagem na e da docência digital a partir da perspectiva do Blended Learning e do TPEC na direção de novas pedagogias para a formação docente. Neste trabalho, nós trazemos dois objetivos específicos que são abordados e trabalhados neste artigo, que são investigar como se configuram as trajetórias de aprendizagem da e na docência digital dos professores e analisar a percepção dos professores sobre a formação docente em tecnologias. Como aportes teóricos, nós temos a aprendizagem na e da docência digital, a qual entendemos como modos de aprender e fazer-se professor na cultura da convergência digital e tecnológica, e que implica tanto mobilizar a bagagem de saberes docentes, quanto produzir novos saberes para a apropriação ativa das tecnologias. Trazemos também a cultura da convergência digital e tecnológica, na qual entendemos a tríade cultura participativa, inteligência coletiva e convergência dos meios de comunicação, que são os elementos que fundamentam a cultura da convergência digital e tecnológica. Como aporte teórico, temos ainda o conceito central do trabalho, que é o Blended Learning, no qual nós entendemos que ele deve refletir a ideia de combinação de dois modelos historicamente separados de ensino-aprendizagem, que é o modelo tradicional, face-to-face, com a inserção de metodologias ativas, e aliado à aprendizagem online, que pode hoje ser dada através de ambientes virtuais de aprendizagem, plataformas adaptativas, gamificação, ambos mesclados. Outros autores foram explorados também para trabalhar o conceito de B-Learning. Além disso, no nosso aporte teórico, a gente estudou o TPEC, que é a intersecção entre conteúdo, pedagogia e tecnologia, sendo que o TPEC é um conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, o qual precisa ser desenvolvido para o professor, e este, então, uma vez desenvolvido, é a base para o ensino efetivo com tecnologia. No nosso trabalho, nós entendemos o TPEC também como um saber pedagógico tecnológico para fazer o aluno aprender. O cenário da investigação é o Instituto Federal de Educação, localizado no Rio Grande do Sul, que tem uma reitoria, 11 campi, 12 polos de educação à distância e atualmente tem cerca de 811 professores efetivos que atuam no ensino básico, técnico e tecnológico. A metodologia para desenvolvimento do trabalho foi o de abordagem qualitativa e estudo de caso como princípio estratégico, e a produção dos dados se deu através de um questionário exploratório que foi aplicado a 220 professores do Instituto e entrevistas narrativas com 27 professores de um dos campi, que foi o Campus Alegrete. A análise e interpretação do corpus proveniente das narrativas foi realizada por meio da análise narrativa, com apoio do software NVivo, que é um software de apoio a métodos qualitativos e variados de pesquisa. Desse modo, as dimensões investigativas tanto do questionário quanto das entrevistas narrativas tomaram como base os objetivos específicos propostos no trabalho, a saber, como se configuram as trajetórias de aprendizagem da docência digital dos professores no IFE e qual a percepção dos professores sobre as formações docentes voltada à integração das tecnologias. O questionário exploratório ele foi composto por 28 questões que buscaram compreender de que maneira os professores estavam utilizando a tecnologia, em que momentos elas são utilizadas, com que frequência, se existe formação docente dentro da instituição e como ela é vista,
se eles realizaram outras formações docentes de maneira online e por conta própria, e como eles percebem a formação docente para uso das tecnologias dentro da instituição. As entrevistas narrativas elas foram realizadas então com 27 professores de um dos campi do IFFAR, em um período alternado e descontínuo de 20 dias, com auxílio de um gravador de voz em celular. Cada entrevista narrativa foi importada para o software NVivo. Cada uma delas compôs um caso dentro da ferramenta e a análise das narrativas foi feita então dentro dessa ferramenta, apoiado pelos objetivos que precisavam ser atendidos. Então, os nós criados dentro da ferramenta trazem as trajetórias de aprendizagem, saberes pedagógicos desenvolvidos, as potencialidades do B-Learning para a aprendizagem da docência e contribuições do Blended Learning. Dentre os resultados encontrados, a partir do questionário exploratório, realizado então com uma amostra de 220 professores, nós percebemos então que todos os campos participaram do questionário. Em relação ao sexo, foi bem equilibrado o número de respondentes do sexo masculino e feminino. Em relação à faixa etária dos respondentes, nós temos um equilíbrio entre aqueles que estavam na faixa etária de 31 a 35 anos e de 36 a 40 anos, que foi a maior participação. E em relação ao tempo de serviço na instituição, foi um número bem interessante, no sentido de que 36% dos respondentes já tinham mais de 6 anos de atuação como professor do EBTT. Então, para compreender, interpretar e fortalecer o que era revelado pelos questionários, foram realizadas as entrevistas narrativas. Dessa forma, nós buscamos a triangulação de dados para responder aos objetivos propostos. Então, na intenção de responder como se configuram as trajetórias de aprendizagem da e na docência digital em Instituto Federal de Educação, nós buscamos compreender dos professores de que maneira se deu o primeiro contato dele com as tecnologias. Então, nós convidamos os professores a falar sobre a sua história e o seu começo no que se refere ao uso das tecnologias digitais, onde foi esse começo, se foi em casa, se já foi na escola, se foi na graduação, se foi em cursos de pós-graduação, né? Em um segundo momento, a gente perguntou aos professores se eles já tinham realizado alguma formação, seja ela um curso, oficina ou uma capacitação voltada à integração das tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem. Desses professores, dos 220 professores, 118 disseram que não, que ainda não realizaram formações voltadas à integração das tecnologias, e 102 responderam que sim. Nós perguntamos ainda que formações teriam sido essas, e a gente percebeu que 75,7% das formações que eles já haviam realizado tinham sido em cursos específicos de ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle. Então, dessa maneira, ao perceber que a maioria das formações de tecnologias estavam voltadas à aprendizagem do Moodle, os discursos dos professores acabaram também clarificando e confirmando essa interpretação. Então, um dos respondentes nas entrevistas narrativas nos disse que normalmente é realizado cursos de uma ferramenta específica, como uma formação sobre o Moodle ou uma formação sobre o SIGA-A. O SIGA-A é um sistema integrado de gestão acadêmica, utilizado pela instituição, onde os professores podem disponibilizar suas aulas, materiais, realizar chamadas, ou seja, é um sistema integrado que auxilia o professor
no seu dia a dia em sala de aula e para disponibilização de conteúdos para os estudantes também. Em relação aos cursos específicos voltados ao uso das tecnologias na educação, para o qual 51,5% responderam, nós percebemos que as formações geralmente elas são ou foram realizadas em cursos promovidos por outras instituições. Então, dessa maneira, nós vimos que os professores já trazem na sua bagagem, já traziam em sua bagagem, antes da entrada no Instituto Federal, essas formações. Nós perguntamos aos professores se esses cursos, oficinas, capacitações atenderam às suas expectativas, né? Então, de modo geral, boa parte dos professores disseram que sim, que eles atenderam. Uma outra coisa que nós perguntamos é se a dinâmica dessa formação e os professores atenderam às suas expectativas. O que a gente fez nesse momento? A gente tentou visualizar no sim que houve na resposta do questionário, se isso também, como que isso se justificava no momento em que os professores apresentaram isso nas narrativas, né? Então, de certa forma, os professores disseram que os cursos atenderam à sua curiosidade, alguns disseram que o que foi visto não foi novidade, que eles já sabiam o que estava sendo apresentado. Alguns disseram que o que foi apresentado no curso que eles fizeram tinham superado as suas expectativas, né? Mas nós vimos que, de modo geral, o atendimento das expectativas com as formações realizadas tem pontos de vista bem desiguais, porque os professores se encontram em níveis diferentes de docência, pertencem a áreas diferentes e, portanto, possuem necessidades, interesses e desejos distintos a serem atendidos, tendo realizado, no geral, formações padronizadas. Depois nos perguntamos também se essa experiência serviu para mudar algo no seu modo de ensinar e de conduzir a aprendizagem dos alunos no ensino presencial. E, de modo geral, nós percebemos que os professores expressaram que sim, que as formações em tecnologias contribuem para a descoberta e para o domínio de novas ferramentas e recursos, e convidam-os a repensar a prática pedagógica dos cursos presenciais e a querer trazer as novidades aprendidas para a sala de aula, muito embora seja neste ponto que a dificuldade reside. Para pensarmos a formação docente híbrida em tecnologias na perspectiva do Blended Learning, nós precisávamos, além de conhecermos as trajetórias de aprendizagem da docência digital, precisávamos ainda indagar os professores a respeito das suas impressões sobre a formação docente para as tecnologias dentro da instituição e o conhecimento que eles tinham sobre Blended Learning. Então, nós perguntamos aos professores como que eles percebiam a formação docente voltada às tecnologias na educação dentro da instituição. De modo geral, eles consideraram muito carente, disseram não ser existente, disseram ser falhas ainda, e que gostariam que fosse apresentado como tema da formação. Eles também recordaram a oferta de formações em tecnologias que acabaram não se concretizando devido às demandas administrativas. Os professores ainda sugeriram como que essas formações poderiam ser encaminhadas ou conduzidas dentro da instituição. Então, de modo geral, eles pensam que poderiam ser oferecidas oficinas e formações pedagógicas com certa periodicidade, sugeriram inscrições com número limitado de participantes e que os cursos pudessem constituir-se em ciclos reiterados, sugeriram que se organizem os grupos por área de formação ou atuação para atender às expectativas de formação em tecnologias de um modo mais específico, mas também teve outros grupos e outros professores que defendem a constituição de grupos heterogêneos, sendo que cada um poderia adaptar aquilo que aprendeu dentro da sua disciplina, dentro da sua especialidade. Ainda com relação a como as formações poderiam ser conduzidas ou encaminhadas, os professores entendem que dentro da própria instituição há colegas que têm conhecimento e que poderiam compartilhar uns com os outros,
e que as reuniões de formação poderiam acontecer dentro da própria instituição pelos professores que ali estão. Os relatos indicam que as tecnologias elas estão presentes nas aulas do IFFAR. O que é preciso pensar é de que modo seria possível potencializá-las junto àqueles professores cuja utilização é considerada subestimada, em função de uma fluência tecnológica que favorece a ação docente, mas ainda não foi explorada para fazer os alunos aprenderem com a tecnologia. Em suas narrativas, os professores também reconhecem que o interesse primeiro na formação docente deve partir do próprio professor, que, a partir do seu desejo e autonomia, busca construir novos saberes, habilidades e capacidades para melhorar o seu modo de ensinar. Logo abaixo nós temos alguns depoimentos, né? E, por último, nós buscamos, então, conhecer as impressões dos professores sobre Blended Learning. Nós fizemos 3 questionamentos iniciais. Você conhece ou já ouviu falar em Blended Learning, ou ensino híbrido, como é referido no Brasil? Percebemos que ainda é bem reduzido o número de professores que dizem conhecer Blended Learning, uma vez que 118 professores dos 220 disseram que desconhecem Blended Learning ou ensino híbrido. Logo após, nós perguntamos: você conhece ou já ouviu falar em metodologias ativas, como sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, instrução por pares? O que nós percebemos foi que a combinação do Blended Learning com metodologias ativas de ensino-aprendizagem, ela oportuniza um maior protagonismo e engajamento dos alunos. Porém, dos professores que responderam ao questionário, 99 disseram que já ouviram falar e 78 disseram que conhecem. Mas, no momento em que a gente perguntou: você utiliza ou já utilizou Blended Learning ou metodologias ativas com os alunos em algum curso? Nós percebemos que dos professores respondentes, 130, o que corresponde a 59%, disseram que não. Ou seja, os professores conhecem, já ouviram falar, mas ainda não utilizam. Então, dessa forma, entendemos que há uma lacuna na formação, seja ela na formação inicial ou na formação continuada de professores, em relação às práticas e metodologias de ensino dinâmicas que são próprias da cultura digital. Perguntamos também, quando realizamos as entrevistas narrativas, a visão que os professores que tinham respondido sobre já ter algum conhecimento de metodologias ativas, de que maneiras eles têm utilizado ou aplicado em sala de aula. Então, eles nos colocaram as suas experiências, alguns a gente percebe que já estão com esse conhecimento bem apropriado e conseguem desenvolvê-lo em sala de aula, mas que o fundamental é estar aberto ao novo. Então, os professores colocam a importância de se dispor a aprender, né, alguma coisa, alguma inovação. Depois nós perguntamos aos professores: você tem interesse em experimentar novas formas de ensinar e aprender por meio das tecnologias? Podemos perceber que 146 dos 220 respondentes disseram que sim, que tem interesse. Desse modo, esse retorno leva-nos a acreditar que investir em uma formação docente blended, que traga o amadurecimento do conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo, o conhecimento e a experimentação dos modelos blended, aliado a metodologias ativas, potencializa a aprendizagem da docência digital. Como considerações finais, foi possível perceber que os professores eles se encontram em estágios diferenciados de utilização das tecnologias. Contudo, há um gap em explorar a tecnologia dentro de uma visão de aprendizado colaborativo e híbrido, que alterne momentos presenciais e online, aprendizagem individual e coletiva, e que reforce a postura do professor como mediador nos processos de ensino e aprendizagem nos cursos presenciais.
Além disso, ao analisar as percepções dos professores com relação à formação docente, pode-se colaborar com algumas reflexões para este desenho. Primeiro, nós entendemos que a formação docente ela precisa constituir-se blended, ou seja, híbrida, mesclada. É necessário que os professores vivenciem o formato híbrido a partir dos seus diferentes modelos. Um outro elemento foi que a personalização, considerada um elemento chave no Blended Learning, ela precisa ser conduzida na formação, considerando que os professores se encontram em estágios diferentes de um saber pedagógico tecnológico. E que ainda o sistema institucional, o SIGA-A, ele poderá ser um dos recursos tecnológicos utilizados para mediar todo o processo de formação blended, uma vez que muitos professores disseram ter pouco domínio do SIGA-A e gostariam de explorá-lo de modo a favorecer a aprendizagem dos estudantes. Uma outra questão que a gente identificou foi que todo professor com domínio à tecnologia ou metodologia inovadora poderá exercer o papel de mediador em alguma etapa da formação. Desse modo, a formação híbrida ela deve fomentar a partilha e a colaboração, valorizando o conhecimento de cada um, contemplando práticas colaborativas e envolvendo todos os interessados na construção de um aprendizado mútuo capaz de mobilizar os saberes pedagógico-tecnológico dos professores. Enfim, pensar a formação docente híbrida é um modo de articular a aprendizagem da docência digital pela experimentação e vivência de modos alternativos de aprender e de ensinar na cultura digital. Nesse sentido, o conhecimento produzido neste estudo foi utilizado como base para a criação de um framework para adoção e implementação do Blended Learning na docência digital. O framework, denominado Classe, foi estruturado em 3 dimensões e 5 fases, e ele encontra-se disponível dentro da tese que da qual foi extraído esse trabalho. Obrigada.